Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus mais uma vez, glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 1. O Senhor tem uma palavra no nosso coração. Essa palavra está em Efésios capítulo 1. É muito legal quando você começa a estudar a Escritura, estudar o Novo Testamento, e você começa a ver os nomes aparecendo em lugares diferentes. Por exemplo, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que está direcionado aos irmãos que se converteram da cidade de Éfeso, uma grande cidade da província romana da Ásia, uma província romana que está situada na Ásia. Você vai encontrar várias passagens deste nome no livro de Atos, por exemplo. A partir de Atos 18, 19, 20 e a seguir, vocês verão quando Paulo chega, quando Paulo sai, a primeira, segunda, terceira viagem missionária de Paulo. É bastante interessante quando você começa a estudar a Escritura e começa a ver as referências a respeito desta carta. Vamos ler primeiro e depois a gente discorre, né? Ok. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor de sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Até aqui por hora, meus irmãos. Efésios capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. Glória a Deus. Deus seja louvado. Que o Senhor nos dê graça a partir deste momento, irmãos, para poder expor aos irmãos as riquezas desse bendito texto de Efésios, esta carta apostólica escrita pelo apóstolo Paulo em uma das suas prisões. Eu gostaria primeiro, antes de entrar nos textos propriamente dito, gostaria de dividir com vocês algumas informações importantes acerca desta cidade, a cidade de Éfeso. Como já disse para vocês, é uma cidade, né, de uma província romana da Ásia. Era uma cidade costeira, estava às margens do mar Egeu, e grandes estradas cortavam essa cidade. Duas principais estradas, uma margeando a costa e uma da costa para o interior da cidade, o que facilitava o tráfico, tanto daqueles que vinham da Ásia para a Europa ou da Europa para a Ásia. Ou seja, era um grande centro comercial,
No tempo do apóstolo Paulo, os historiadores dizem que havia cerca de 500 mil pessoas habitando em Éfeso. É uma grande cidade, uma grande metrópole. Estava a mais ou menos 160 quilômetros da cidade de Laodiceia. Um dos motivos pelos quais a cidade de Colossos, a última carta estudada por nós aqui na quarta-feira, ter entrado em declínio, foi porque as estradas não mais levavam a Colossos, mas a outras cidades vizinhas, como é o caso da cidade de Laodiceia. Irmãos, algumas verdades precisam ser ditas a respeito do contexto histórico aqui. Quando nós lermos uma carta, é importante a gente entender em que contexto essa carta está envolvida. O Império Romano era hostil ao cristianismo, aos cristãos. A época em que Paulo viveu era a época do imperador romano Nero. Nero era terrível, pois era extremamente hostil aos cristãos. Nero era tão mal, que ele iluminava o jardim do seu palácio com cristãos banhados em piche, irmãos. Ele vestia cristãos de peles de animais e os jogava às arenas para que os leões e as feras, bestas feras, os destroçassem. Ele humilhava, prendia, esquartejava, crucificava muitos cristãos. E nem era por odiar tanto assim o cristianismo em si, mas as próprias pessoas. Portanto, Éfeso era uma cidade bastante complicada para se denominar ser um cristão, pois os cristãos eram veementemente perseguidos. Em Éfeso, havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo à deusa Diana. Esse templo, meus irmãos, tinha 177 colunas. Cada uma dessas colunas de mármore haviam sido doadas, cada uma por um rei. E algumas dessas colunas eram cravejadas de ouro e de joias preciosas. Era a grande atração da cidade de Éfeso, era o templo à deusa da fertilidade. Ela pode ser conhecida como Artemis ou como Diana. O livro de Atos demonstra e mostra uma situação, uma cena em que o templo de Diana é envolvido. Pois Paulo, pregando a palavra de Deus em toda a Ásia Menor, inclusive na cidade de Éfeso, causa grande transtorno à área comercial da cidade. Porque o grande comércio envolvia a peregrinação e a utilização de santinhos e de imagens relacionadas à deusa Diana. Quando Paulo vem pregando o evangelho na cidade de Éfeso, muitas pessoas se convertem e abandonam a idolatria. Então há um concílio, uma espécie de sindicato dos artesãos, dos construtores de imagens, e eles dizem, olha, o nosso trabalho tem sido prejudicado com essa tal de pregação de Cristo, essa seita do caminho. Muitas pessoas estão dizendo que Deus não está nas imagens, que isso não são deuses. E muito pior do que isso, o templo da grande deusa Diana pode entrar em descrédito com essa tal pregação do caminho. Então eles pegam alguns dos seguidores ali, dos discípulos de Paulo, Gaio, se eu não me engano, e dão ali uns chacoalhões dele. Mas a ideia destes era a de pegar Paulo. E Paulo resolve sair, mas os discípulos e os irmãos que estavam com Paulo o detêm, não o deixando se expor a esse grande perigo da turba que pretendia matá-lo. Pois a intervenção do evangelho causou grande transtorno na economia pagã. Vai vendo. Os cristãos que se converteram em Éfeso foram tantos cristãos que houve um problema na economia, porque eles pararam de comprar ídolos. O apóstolo Paulo, quando sai de Corinto com Priscila e Áquila, eles vão até Éfeso.
Então Paulo deixa Priscila e Áquila em Éfeso e ele parte na sua segunda viagem missionária. Enquanto Paulo estava na sua viagem missionária, um homem chamado Apolo chega a Éfeso, irmãos. Um homem chamado Apolo, poderoso nas Escrituras, um homem eloquente, um santo homem de Deus, conhecedor da palavra de Deus. Só que este irmão, ele conhecia só uma parte da revelação de Deus. Ele estava ainda vivendo sob o batismo de João, quando na verdade Jesus já havia vindo, morrido, ressuscitado, voltado ao céu e mandado o Espírito Santo. Então Priscila e Áquila chama este irmão, Apolo, e ensina a ele o resto da revelação de Deus. E esse homem continua pregando a palavra de Deus. Mas ele já havia feito muitos outros discípulos. Quando Paulo volta na sua terceira viagem missionária, ele encontra um grupo de irmãos fervorosos, mas que ainda não conheciam o batismo no Espírito Santo. Paulo passa na cidade de Éfeso pelo menos 3 anos e prega a palavra de Deus em toda a Ásia Menor. Ele faz de Éfeso o seu quartel-general. É bem verdade que Paulo, em muitas das suas cartas, parece um soldado. Ele diz, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ele disse ao término do seu ministério, combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a fé e agora aguardo o dia em que o justo juiz me dará a coroa da vida, e não somente a mim, mas a todos aqueles que o amam. Então o apóstolo Paulo se posicionava como um soldado de Jesus Cristo. Haja visto a sua experiência também com os soldados romanos. Ele ficou 2 anos preso na sua própria residência, sendo guardado por um soldado romano, e pôde dizer, revesti-vos, pois, irmão, de toda a armadura de Deus, para poderdes estar firmes, havendo tudo ficar bem ou mal. Então, meus irmãos, se nós analisarmos o livro de Atos, nós veremos que o apóstolo Paulo dedicou muito tempo a esta igreja, aos irmãos de Éfeso. Então Paulo fica 3 anos pregando de casa em casa, disputando nas sinagogas, ensinando os irmãos e apresentando a eles todo o caminho de Deus. Quando Paulo está preso em Roma, depois de tudo isso, depois de ser muitas vezes apedrejado, ser fustigado com varas, passar perigos, naufrágios, nudez, fome, frio, perigos entre os falsos irmãos, perigos entre os gentios, ser descido por um cesto na muralha, ele então escreve essa carta. Mas como eu disse há pouco a vocês, que Paulo muitas vezes se apresentava como um soldado, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios tem um teor muito diferente de todas as outras cartas, irmã Tânia. Quando Paulo escreve aos Colossenses para defender o cristianismo que estava sendo atacado por todos os lados, pelo pragmatismo, pelo sincretismo, pelo gnosticismo, pelo ascetismo e pelo legalismo judaico, Paulo tem que ser verazmente contundente na defesa do Evangelho de Jesus. Ele age apologeticamente. Ele escreve justamente para defender a igreja, para defender o Evangelho. Quando ele escreve aos Coríntios, por exemplo, havia atos de incesto. Aquele que possuía sua própria madrasta, por exemplo, havia uma desordem total no culto. Paulo escreve para pôr ordem no culto. Paulo escreve para ensinar os irmãos a usarem os dons da maneira correta. Paulo escreve para ensinar os irmãos qual é o real e verdadeiro significado da ceia. Paulo escreve isso aos Coríntios. Paulo escreve aos Romanos para explicar que todos pecaram, gentios, judeus, que todos são encerrados debaixo do pecado. E que o salário do pecado é a morte. Com exceção do capítulo 8 de Romanos, segundo alguns teólogos, a carta aos Efésios, meus irmãos, é o ponto alto da revelação do Novo Testamento. Porque Paulo não está preocupado, não que não estivesse, mas Paulo não se preocupa em defender pontos de vista, em dar orientações pastorais. Paulo não se preocupa em falar sobre heresias ou problemas de interpretação.
Paulo simplesmente, irmãos, de joelhos dobrados, escreve a carta aos Efésios. Duas coisas precisam ser destacadas aqui. Do capítulo 1 ao capítulo 3, quando você ler isto, tenha isso em mente. Como Deus nos salvou, como Deus nos elegeu, como Deus nos chamou, o que Ele fez por nós ao nos chamar, através de quem Ele fez isso. E do capítulo 4 ao 6, como praticar, como ter uma vida cristã prática. Aliás, as cartas do apóstolo Paulo têm essa característica. Tem uma introdução mais doutrinária e depois tem um desfecho mais prático. Pois nós não podemos ter conhecimento bíblico sem querer aplicá-lo, sem querer vivê-lo, sem querer incorporá-lo em todas as nossas atividades. O texto ora lido tem muitos ensinamentos, dos quais na semana passada não fui capaz de discorrer sobre todos eles. Por isso eu repeti a leitura. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso eu repeti a leitura. Os irmãos me ouvem claramente? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Esse texto é interessante porque Paulo louva a Deus, Paulo glorifica a Deus e diz que Deus é o responsável por sermos abençoados. É Deus quem nos abençoa com toda sorte de bênçãos. Essas bênçãos, elas estão nos lugares celestiais em Cristo, porque são bênçãos espirituais, depositadas em nossa conta. Quando Jesus diz aos seus discípulos, não ajuntem tesouro na terra, porque a traça corrói, o ferrugem come, o ladrão rouba. Ajuntem, pois, tesouro no céu, onde a traça, o ferrugem e o ladrão não podem pegar. Paulo está dizendo, meus irmãos, nós somos abençoados com bênçãos espirituais. Na verdade, nós agora que fomos regenerados e recebemos o Espírito de Deus, precisamos dessas bênçãos, das bênçãos espirituais. Aonde, irmãos? Nos lugares celestiais. Porque com Cristo agora, estamos aqui, mas estamos lá. Nós temos agora dupla cidadania. Paulo disse, a minha esperança está no céu, da onde também aguardo o meu Salvador. Então percebe que o apóstolo está sempre apontando para o céu, para as regiões celestiais, aonde Deus habita, na luz inacessível. Ok, então, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. O interessante é que o abençoou está no passado. Nós vamos observar aqui nessa leitura que os planos de Deus, eles existem antes mesmo que o mundo fosse formado. É antes da fundação do mundo. Então ele diz, Deus já nos abençoou. Aonde? Nos lugares celestiais em Cristo. As bênçãos acontecem por causa de Cristo. Cristo é o responsável. Deus nos abençoou no seu Filho. Sem Cristo, sem Jesus, nada podemos fazer. João disse, o homem não pode receber coisa alguma, se do alto não lhe for dado. João 3:27. Os seus discípulos de João, questionaram dizendo, mestre, os seus discípulos estão indo para Jesus, aquele a quem você disse ser o Cordeiro de Deus. Eles estão migrando para o outro mestre. Então João disse, o homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dado. Então Deus é bendito porque nos abençoou. Por meio de quem? Por meio de Jesus. As nossas bênçãos estão em Cristo e sem Ele nada podemos fazer. E nada podemos receber se Ele não nos der. E outra coisa legal aqui, no versículo 4, irmã Tânia, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Não fostes vós que escolhestes a mim,
Eu escolhi a vós outros, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Nós fomos eleitos, fomos escolhidos, fomos separados. E não por algo que houvéssemos feito, não foram por obras de justiça, não é porque pudéssemos retribuir, pois quem deu ao Senhor antes para que hoje possa cobrar dele? Quem compreendeu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem deu primeiro para que agora possa requerer? Não, irmãos, ele nos elegeu, nos escolheu. Antes mesmo que o mundo fosse formado, isso quer dizer que o plano de salvação é eterno e é muito anterior à criação do homem. Quando você ainda nem existia, quando você ainda nem era capaz de dizer aleluia, de dizer glória a Deus, de frequentar um templo cristão, antes que você pudesse fazer qualquer coisa, Deus te escolheu. Isso aqui é muito profundo. Foi muito antes de pensarmos em existir. Como também nos elegeu nele. Nele quem? Em Cristo. Antes da fundação do mundo. Olha quantas revelações Paulo traz a nós em apenas 2 versículos. Ele está dizendo: vocês, meus irmãos, foram elegidos, foram escolhidos, foram separados. E é por isso que vocês creem. Vocês creem porque foram escolhidos. Essa escolha deu a vocês a condição de crer, pois tanto o querer como o efetuar estão no poder de Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ele nos elegeu antes mesmo de nos criar. Aleluia, glória a Deus. Ele nos ter elegido, nos deu condição de crer nele. Tudo provém de Deus. Quando ele envia Cristo, Paulo disse que ele estava reconciliando o mundo consigo mesmo em Jesus. É uma coisa extraordinária o que Deus faz. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Irmãos, essa escolha aqui é tão interessante e precisamos entender isto, tentar visualizar isto. Não é como você ir numa loja onde a mercadoria está exposta e você vê a qualidade, e você vê a textura, e você vê a densidade, e você vê a capacidade. Não, irmãos, não existia nada. Não existia nada. E ele nos elegeu quando ainda não éramos. Faz tempo que Deus pensa em você, irmão Ivo. Aleluia. Faz milênios, meu irmão Laércio, que Deus pensa em você, meu irmão. Deus pensa em nós antes mesmo de nos criar. E Paulo revela isso dizendo que a eleição aconteceu quando o mundo ainda não existia. Ele nos predestinou para filhos de adoção. Eu pulei aqui a parte fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade, porque nós até que exaustivamente falamos bastante sobre isso na última mensagem. E nos predestinou para sermos filhos de adoção. Olha que tremendo, irmãos. Paulo está dizendo assim, olha, Deus escolheu nos adotar. Não só como criatura, não só como servos, não só como amigos. Deus nos concedeu a caridade de sermos seus filhos. Todos quantos receberam, creram nele, receberam o poder de serem filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus por meio de Jesus. Isso aqui é muito tremendo, irmãos. Isso aqui é demais. Isso aqui é demais. Nos predestinou para filhos de adoção. Escuta, ele predeterminou o que seríamos seus filhos por adoção.
É necessário um amor tremendo para adotar, meu irmão. É necessário um amor extremo para adotar. E Deus manifesta em seu Filho esse amor bendito, nos adotando, nos fazendo seus herdeiros e herança sua. Uma vez adotando alguém, essa pessoa passa a ter direitos sobre aquilo que lhe pertence. Você dá a essa pessoa autonomia para exercer direitos sobre o que é seu. E foi isso que Deus fez conosco. Ele nos predestinou para filhos de adoção. Por quem, irmãos? Mais uma vez, por Jesus Cristo. Jesus é a espinha dorsal de tudo que você possa imaginar. Ele é a coluna principal, ele é o fundamento, irmãos. Ele é o cerne, é o centro, é o núcleo. Sem Jesus, nada podemos fazer. Tudo foi feito por ele, para ele e por meio dele. Nada seria feito sem Jesus. Está aqui, irmãos, a prova disso. Paulo insere Jesus em todos os contextos e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus. Por Jesus, para quem? Para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A vontade absoluta de Deus. O beneplácito é a sua perfeita vontade. Por que ele nos adotou? Porque ele quis. Não há explicação. Não requer explicação. Ele simplesmente definiu, decidiu. Eu quero, em Jesus, adotar filhos, para que possuam o reino. Irmão, isso aqui tem que ser compreendido, entendido, vivido. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Às vezes queremos explicações a fio, a fim de entender coisas, quando na verdade o texto é muito claro. Deus simplesmente disse, eu quero que seja feito assim. Eu quero filhos que sejam adotados por meio de Jesus. Para o louvor e glória da sua graça. Irmãos, esse texto, versículo 6, olhem aí, o texto 6. Para louvor e glória da sua graça. A graça, o presente e merecido de Deus. Aquilo que Deus dá sem que mereçamos. Ao contrário da misericórdia. A misericórdia é o que merecemos e não ganhamos. Qual é o salário do pecado? A morte. Mas o dom gratuito, a graça de Deus, vida. A gente merece a morte, Deus nos dá a vida. E Paulo está dizendo, tudo isso que ele fez foi para louvor e glória da sua bendita graça. Paulo louva o presente gratuito de Deus, nesse cântico tremendo do versículo 6. Para louvor e glória da sua graça, pelo qual ele nos fez agradáveis a si no amado. Irmãos, esse texto aqui, do versículo 6, a parte B, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Qual é a condição do homem sem Deus, irmã Tânia? Morto em seus pecados. Mais alguma expressão a respeito disso? Inimigos de Deus. Filhos da ira, não é isto? Mortos em pecados, está no sentido contrário de Deus, ele está voltado, está de costas para Deus, mas o que Deus faz? Deus nos torna agradáveis a si em Jesus. Mais uma vez Jesus está aqui, irmãos, ó, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Se você observar, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 e 18, diz assim, e todos os que estão em Cristo são nova criatura, as coisas velhas se passaram,
tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Mas o que Deus fez com o mundo, ou com as pessoas, antes de reconciliá-las consigo? Ele as fez agradáveis, gratuitamente. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Ele primeiro nos tornou agradáveis, Ele nos restaurou, nos regenerou, nos justificou, propiciou o sacrifício necessário para atender a demanda da sua justiça. Ele nos fez agradáveis a si em Jesus, no amado. Jesus, irmãos, é o elo que nos liga a Deus. Ele é o caminho que nos leva a Deus. Paulo escrevendo aqui aos Efésios, eu me lembro de algumas outras coisas aqui, é que esses irmãos enfrentaram grandes dificuldades em seu tempo, porque Nero era um veemente perseguidor da igreja. E se vocês observarem lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não se cansaste. Olha que tremendo, irmãos. O apóstolo João reproduzindo as palavras de Jesus, porque todas as palavras ditas às igrejas do Apocalipse eram as palavras do próprio Cristo, que diz: escreve à igreja que está em Esmirna, em Sardes, em Pérgamo, em Tiatira, em Laodiceia, em Filadélfia e em Éfeso. Eram as palavras do próprio Cristo, e Jesus reconhece: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Eu quero dizer, meu irmão, que Cristo conhece as suas obras, conhece o seu trabalho, conhece a sua dedicação, conhece a sua dificuldade, conhece você por dentro, por fora, melhor do que você mesmo. Ele sonda o seu coração. Não há o que possamos fazer escondido deste Deus. Os seus olhos são como chamas de fogo. O seu cabelo é branco como a neve. Os seus pés são como latão reluzente. Ele enxerga, irmãos. Ele enxerga. Ele ouve pensamentos. Por que arrazoais entre si, dizia Jesus aos seus contemporâneos? Por que vocês arrasam? Aí um olhar para o outro assim, quem disse o que aqui? E Jesus está falando acerca dos pensamentos. E Jesus, conhecendo o pensamento deles, pois pensavam pegar Jesus em alguma falha, Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus prega a consciência mais profunda dos seres humanos. Como disse a vocês, em Éfeso, tinha aproximadamente 500.000 pessoas nessa cidade, morando, habitando nessa cidade. Uma cidade super populosa, com um comércio super aquecido, uma metrópole mesmo, né? Não é à toa que Paulo escolhe essa cidade para dali enviar missionários para toda a Ásia. O fato é que o Império Romano, em toda a sua extensão, tinha mais de 60 milhões de escravos. O Império Romano, nessa época, tinha mais de 60 milhões de escravos. Pessoas que eram escravizadas a fim de construir, de servir, de fazer as estradas, de fazer as coisas acontecerem para o Império Romano. E é interessante que através desta situação, dessa condição de escravo, Paulo traz uma tremenda revelação ao povo de Deus. Olha só, o versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça.
Aqui a palavra redenção, do latim redimo, e do grego lutron, tem uma ideia de dinheiro de compra. Dinheiro de compra. Por quê? Porque tinha a ideia... Oi? Porque tinha a ideia de que é o seguinte, uma pessoa poderia ir até o Império Romano e dizer, eu quero comprar um escravo. E uma vez tendo pago a quantia exigida pelo Império por aquele escravo, este poderia tornar-se um homem livre. Ele deixava a condição de escravo e tornava-se um homem livre. A palavra redenção é em quem temos o pagamento, a libertação, o livramento. Ele, Jesus, rasgou a cédula que depunha contra nós, cravando-a na cruz. Então Paulo está dizendo, em quem temos a redenção. Por meio de quem somos abençoados? Por meio de Jesus. Cadê? Por meio de quem ele nos fez agradáveis a si? Por meio de Jesus. E por meio de quem temos a redenção? Por meio de Jesus. Jesus é o tema central do assunto de Paulo. Eu nada me propus saber entre vós, disse aos coríntios, senão a Cristo e este crucificado. Então aqui, em quem temos a redenção, indicava o preço pago para comprar de volta um escravo ou um cativo, tornando-o livre de pagamento, pelo pagamento de um resgate. A palavra no grego é lutron, que é justamente o termo utilizado aqui. Tem a ideia de libertação, tem a ideia de livramento. O que disse? Ele tirou você, nós, do império das trevas, éramos escravos do pecado, éramos escravos do mundo, escravos da carne, escravos da queda. Ele nos tirou dessa condição, nos libertou, nos livrou, porque Cristo veio para desfazer as obras do diabo e nos mudou para o reino da luz, para o reino do seu Filho amado, quer dizer, mudou a nossa condição. A nossa condição outrora era a condição de condenado e agora de salvo, de escravo e agora de liberto, de mortos e agora de vivo. A nossa vida foi transformada por meio da redenção. Se você avançar um pouquinho em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. É exatamente a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua abundante graça. Nós temos que olhar para isso e nos alegrar e glorificar a Deus, porque nossa condição, porque ser transportado das trevas para a luz é tanto uma questão, vou até dizer geográfica, porque agora nós não vivemos só na terra, mas a nossa mente está em Cristo, a nossa mente pensa nas coisas do alto, nas coisas do céu, nós temos uma natureza espiritual, celestial, temos o Espírito de Deus. Então, a nossa natureza foi mudada também na regeneração. Em quem temos a redenção. Paulo está dizendo, foi pago o preço. Jesus pagou o preço. Como? Qual foi a moeda? Qual foi o valor pago? Por meio do que? Ele pagou esse resgate, remissão, resgate. Como ele nos remiu, nos redimiu? Não fosse
Pedro responde: não fostes com ouro, não fostes com prata, ou coisas parecidas que perecem, mas com o sangue imaculado do Cordeiro de Deus, com o sangue bendito de Jesus. Esta foi a moeda pelo qual Deus nos resgata da nossa fútil e vã maneira de viver. Irmãos, Ele nos resgatou daquela maneira fútil e vil, pecaminosa e contrária, inimiga de Deus, e nos transporta para o seu bendito reino. Se não nascerem de novo, não podem ver o reino, não podem herdar o reino, não podem entrar no reino. Então os irmãos, eles passavam por grandes lutas, por grandes dificuldades, e Paulo escreve a estes irmãos, João, através de Cristo, escreve a esses irmãos, dizendo: olha, nós temos nele, no seu sangue, a redenção, a libertação, o livramento. Nós estávamos destinados, irmãos, à morte, ao fogo eterno. Cristo desviou o nosso caminho, nos colocando sobre o verdadeiro e vivo caminho, pois Ele foi quem desenvolveu esse novo e vivo caminho no seu próprio sangue. Versículo 8, que Ele tornou, ou melhor, versículo 7, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. A redenção e a remissão dos nossos pecados são um dos tesouros da graça de Deus. São um dos tesouros da graça de Deus. Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. As nossas prioridades. Quais têm sido as nossas prioridades? Paulo disse: eu tenho um aperto de ambos os lados, e o meu desejo é partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas eu não sei o que devo escolher. Se viver na carne me traz fruto da minha obra, acho, portanto, melhor ficar convosco por um pouco espaço de tempo. Meus irmãos, quais têm sido as nossas prioridades? Eu não falo de vir na igreja segunda, quarta, domingo. Isso não é dizer que Cristo é prioridade. Cristo está além disso, está além de frequentar templos. Estou falando do que está dentro do seu coração, o que realmente encanta a sua alma, aquilo que te alegra, que te faz suspirar, aquilo que te traz alegria verdadeira. O que é, irmãos, que é que te chama mais atenção? Aprendamos com Pedro, não tirarmos os nossos olhos de Jesus, olharmos para Jesus, o autor e também consumador da nossa fé. Ele nos dá fé, irmãos, e responde a nossa fé. É isso que o texto está dizendo. Ele não só nos dá fé, mas Ele responde à fé. Ele consuma a fé. Tens fé que pode ser curado? Tem, então seja curado. Ele é o autor e o consumador. Ao ouvi-lo, recebemos fé. E tendo fé, Ele nos atende. Isso é tremendo. Se quiseres, Senhor, disse o leproso, pode me tornar limpo. Ele disse: eu quero, seja limpo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. A nossa redenção não está baseada em nada deste mundo. Ninguém foi capaz de pagar, irmão. Ninguém tinha um montante suficiente para atender à justiça de Deus. Foi Ele mesmo quem mandou o resgate. Ele mandou o resgate. Éramos reféns do nosso pecado, éramos reféns do mundo, mas Deus pagou o resgate e nos colocou em liberdade. Hoje somos livres, somos libertos. Libertos do poder do pecado, irmãos. Hoje nós temos condições de decidir, irmãos. Aquele que não vive na prática do pecado é nascido de Deus, pois o nascido de Deus não pode viver pecando. Percebam, a nós foi dada a capacidade de decidir, andar em espírito e não cumprir as concupiscências da carne. 8. Que Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência,
descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus, como os que estão na terra. E nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Percebemos nesse texto que em Cristo Jesus, Deus tornou a congregar a si todas as coisas. Coisas no céu que nós nem imaginamos. Na terra, tudo voltou-se. Porque Deus amaldiçoou o homem, a mulher e a terra quando o homem pecou. Mas em Cristo tudo voltou-se a congregar com Deus, irmão. Olha só a abrangência deste sacrifício. Temos que estudar isso, temos que compreender isso, temos que viver isso, incorporar isso em nossa vida. Ele faz isso pela sua vontade suprema, pois diz, pelo beneplácito da sua vontade, o que propusera em si mesmo. Deus determinou congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, quer dizer, foi um tempo que Deus determinou para que fosse assim, foi na plenitude, foi quando chegou no limite, Deus enviou seu Filho na plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Irmãos, Deus enviou Jesus na hora certa, para tornar a congregar a si. E o que ele fez, irmãos, quando trouxe Jesus? Ele descobriu-nos o mistério da sua vontade. E agora nós sabemos qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É nos levar para perto de si. Adão foi criado para viver na terra, mas havia um plano superior, era levar o homem para o céu, para a sua presença, para perto de si, congregar a si todas as coisas na terra e nos céus. Agora, tendo toda a revelação de Deus, a Escritura, podemos perceber, por quê? Porque nos foi revelado, versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Hoje nós sabemos qual é a vontade de Deus, Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço, culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a fim de provardes a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Eu não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos trilham na verdade. Está lá em João. O maior prazer de Deus é este, é ver os seus filhos trilhando o caminho da verdade. 1 Timóteo 2,4. Leu o 3 e o 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Irmãos, Paulo estava preocupado, irmãos, eu vou encerrar aqui, em que a doutrina, a sã doutrina fosse seguida. A minha preocupação, irmãos, desde que chegamos a essa congregação, tem sido essa, a de que nós sigamos a Escritura. Abra comigo, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Todos que puderem, por favor, abram 1 Timóteo 1, 3. Eu estou deixando Timóteo aqui com um objetivo, que não seja ensinado nenhuma outra doutrina, senão aquela que eu já deixei aqui. Aí ele continua, vamos lá. Irmãos, não se preocupe com fábulas, com genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim eu faço agora. Então, Paulo queria livrar os irmãos de questões alheias à palavra de Deus, questões alheias à Escritura Sagrada.
Hoje, irmãos, muitos daqueles que se dizem cristãos se baseiam muito mais nas fábulas dos seus predecessores, dos seus fundadores, do que na Escritura. Há uns aí que tem outro evangelho, que não é o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho escrito por seu predecessor. Poderia citar outros, mas não quero dizer o nome dessas denominações aqui. Eles dão mais crédito àquilo que os seus líderes escrevem do que à própria Escritura. E Paulo está dizendo, foi por esse motivo que eu deixei Timóteo em Éfeso, para ninguém ensinar uma outra doutrina. Se alguém vier até vós pregando uma doutrina, e essa doutrina não se conforma com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, este nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavra. Paulo está dizendo, não deem crédito às fábulas, às genealogias intermináveis que não produzem edificação alguma. O que produz edificação, meus irmãos? Palavra, a Escritura tem que ser exposta, pregada, lida, interpretada, compreendida, vivida e praticada. Isto produz edificação. Aonde é que Deus nos quer levar, irmãos? Aonde? Qual que é o produto final? Ora, o fim do Isso, é isso aí. Deus quer nos conduzir ao seu amor, irmãos. Deus enxertou o seu amor em nós. Deus amou o mundo. Jesus nos amou de tal maneira. E Deus quer, através dos seus mandamentos, nos conduzir ao amor. Jesus disse, amai uns aos outros como eu vos amei. Amai o próximo como a si mesmo. Faça ao próximo o que você gostaria que ele fizesse a você. Não, esse mandamento aqui pegaria a maioria de nós, com certeza, de calça curta. Fazer ao próximo o que eu desejo que ele faça para mim, isso mudaria completamente a nossa congregação. Completamente, meus irmãos. E Paulo está dizendo, ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência. Irmãos, ter boa consciência é difícil. É difícil, porque nós sempre estamos nos pegando com alguma coisa que deixamos de fazer, que deixamos de cumprir, que deixamos de... Leia as Escrituras profundamente e busque na sua consciência, busque na minha consciência, na nossa consciência. Ter uma boa consciência diante de Deus, diante da palavra de Deus. Ter uma boa consciência diante do fraco é uma coisa, mas nós não devemos nos nivelar pelos ímpios, pelos pecadores inconversos, por aqueles que são fracos na fé. Nós temos que nos nivelar pela palavra de Deus. Olhando agora, estamos vivendo a palavra de Deus, estamos cumprindo os mandamentos de Deus, estamos caminhando em amor, porque se você voltar rapidamente lá em Éfeso, capítulo 5, versículo 2, Paulo havia falado de amor com os efésios, mas agora abre lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, minha irmã, rapidamente. Paulo disse, andai em amor. O que Jesus disse? O que Jesus disse? Jesus está dizendo a quem aí? Lê o 2:1, lê o título do 2:1. A Éfeso. Irmãos, o apóstolo João foi pastor dessa igreja, Paulo foi pastor dessa igreja, Timóteo foi pastor dessa igreja, eles ensinaram os irmãos a amarem, mas Cristo algum tempo depois disse, vocês abandonaram o amor, eu estou contra vocês, porque vocês abandonaram o amor. Não há nem ruínas de Éfeso na Turquia, nem ruína dessa igreja, sabe por quê? Porque abandonaram o amor. Jesus falou, é nisto que eles vão conhecer que vocês são meus discípulos. Se vocês amarem uns aos outros, se vocês guardarem os meus mandamentos. Meus irmãos, por hora, por hoje, eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos que vieram. Pensemos nisso, irmãos. Em Cristo temos a redenção, a libertação. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor.
Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele nos redimiu do pecado, nos limpou, nos lavou e nos tornou agradáveis a Deus novamente. Nós estávamos afastados, tão longe na escuridão do nosso pecado, mas a luz da vida, a luz do mundo, Cristo Jesus nos iluminou, estando nós mortos, e nos trouxe de volta. E hoje estamos na presença de Deus, fomos lavados pela lavagem da regeneração por meio da palavra. Ele dividiu conosco a sua natureza divina, pondo em nós o seu Espírito Santo. Glorificado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.